programa Caminho de Sucesso recebe com muita satisfação no dia de hoje o Dr. Laurindo Furquim, ortodontista e um dos maiores especialistas hoje nesta área. Dr. Laurindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a honra, a satisfação de estar participando de um programa onde tantas pessoas importantes comparecem. É uma honra estar aqui, Dr. Shigemasa. Então vamos falar um pouquinho da importância, da odontologia em termos de saúde bucal, como fator de qualidade de vida, para as pessoas, e também, claro, da especialidade do senhor da ortodontia. Qual a importância disso aí? Bom, a importância é fundamental. É difícil uma pessoa que tenha uma qualidade de vida sem ter os dentes, Em respeito de estética, segurança, função, estabilidade de oclusão, a própria saúde, relacionada com saúde sistêmica. É uma tristeza a gente ver pessoas de 30, 40 anos sem os dentes, E uma coisa que também deixa a gente muito feliz é fazer triagem lá na faculdade. Quando a gente vai selecionar crianças para serem tratadas, e percebe-se que as crianças hoje não têm mais cárie. As crianças têm poucas cáries, os adultos ainda têm muitas cáries. E consequência da cárie, problema periodontal, a perda dentária, Então, o governo, com o Brasil Sorridente, está traçando metas que vão a longo prazo, talvez a médio prazo, eu acho que resolver boa parte desse atendimento para as pessoas carentes. Inclusive, os conceitos mudaram, Porque antigamente, doutor, qualquer probleminha, vamos arrancar o dente, e vamos fazer dentadura, Hoje, então, já o conceito, vamos dizer assim, da questão de saúde bucal mudou tudo, Felizmente, essa mudança foi radical, Hoje, para um dentista extrair um dente de uma pessoa, tem que ser o último caso. A gente faz enxerto de osso, faz tratamento de canal, faz apsectomia e tenta aproveitar esse dente no máximo que a gente pode. Então, felizmente. E as pessoas que perdem, porventura, que percam dente, se ela tiver ainda osso, ela pode fazer um implante. Mas alguém pode dizer, mas implante é uma coisa cara, muito difícil, as pessoas não têm acesso. Na verdade, Maringá, a gente tem muito curso de especialização. Certo. Então, nas faculdades, na Sesumar, na Uningá, na AMO, na UEM. E essas entidades oferecem cursos de especialização e conseguem colocar implantes por um preço de custo. Então, muita gente hoje está sendo beneficiada por esses programas de pós-graduação que oferecem esses tratamentos praticamente gratuitos. Então, isso é muito bom. Então, as coisas estão mudando. E uma pessoa que tem um sorriso bonito, uma dentição completa, agradável, é uma pessoa muito mais segura, muito mais satisfeita, enfim. E os alunos que estão sendo formados, a nível, seja de UEM, ou assim numa análise global, de um cenário global, como é que o senhor tem visto os profissionais que saem? Estão preparados, estão qualificados para poder realmente cumprir a sua missão, junto ao público, de fazer um bom trabalho, um bom tratamento, enfim, cumprir com a sua obrigação profissional? Eu vou emitir a minha opinião, mas não baseada num conceito subjetivo. Certo. Eu vou lhe passar uma informação que é uma informação verossímil. Certo. E são dados do próprio Ministério da Educação, onde, numa avaliação dos recém-formados, a odontologia, desde a época do Paulo Renato até agora, a odontologia sempre é um dos cursos com melhor avaliação que existe. Melhor avaliação. A avaliação é impressionante, a qualidade da avaliação dos cursos de odontologia. Então, felizmente, a odontologia brasileira, ela tem um nível de ensinamento, de formação dos seus acadêmicos altíssima, comparado a Estados Unidos e a Europa. A odontologia brasileira está passando por um momento sublime, É um momento único. As publicações, o nível de publicações das revistas brasileiras, a quantidade de artigos que a gente publica fora e o nível de formação da profissão do odontólogo é uma das melhores da história. Então, felizmente, os nossos alunos saem da faculdade muito bem preparados. Principalmente, eu posso falar aí sim por mim, os alunos da Universidade Estadual de Maringá, que a seleção que se faz
no vestibular é sublime também, né? É muito importante. Então, o profissional entra bem selecionado, são pessoas capacitadas, e com o corpo docente que nós temos, ele sai muito bem preparado. Então, os alunos da UEM, eu assino embaixo pela formação deles. O senhor tem uma área editorial, né? Sim. A Dental Press. E ela, eu sei há muito tempo que traz uma contribuição valiosa no campo científico, né? Na área da odontologia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, por que o senhor entrou nesse ramo e o que ele tem contribuído? Bom, eu entrei nesse ramo quase que sem querer. Quando eu cheguei em Maringá, eu estava muito habituado, muito acostumado a participar de grupos de estudo, de estudar lá na faculdade. Cheguei em Maringá, me senti um pouco isolado aqui na cidade, não tinha o curso ainda de odontologia. Então eu comecei a assinar revistas americanas e europeias para poder me atualizar. E é muito difícil você ler um artigo científico em outra língua. Então eu comecei a usar um tradutor, que era um professor de inglês da minha esposa, da Tereza, e ele começou a traduzir esses artigos de maneira mais eficiente. E eu comecei a usar esses artigos e distribuir para os meus amigos de outras regiões do país, que também tinham feito curso de especialização em Bauru. O pessoal começou a gostar muito, e isso acabou virando um suplemento, a gente chamava de abstract ou de translation, e daí surgiu a revista, isso há 15 anos atrás, e hoje a revista nossa é a revista mais importante que tem no país. Ela já é publicada em inglês, e ela tem um nível de citação excelente, ela está no Cielo, ela já é B2 pela CAPES, e recentemente foi a primeira publicação científica na área de odontologia, que é publicada no iPad da Apple Store. Então nossa revista já está em inglês, no iPad. Na primeira semana que ela estava na Apple Store, ela teve 1.600 downloads. Então hoje ela está difundida no mundo inteiro, na Arábia Saudita, enfim, na França, Japão, no mundo inteiro. A que o senhor atribui essas brilhantes realizações? Quais alicerces que o senhor poderia elencar como fundamentais para que tudo caminhasse assim, a contento, com pleno êxito? Eu acho que é uma confluência de fatores, né? Eu acho que devo muito ao meu pai e minha mãe pela maneira, pela formação que eles me deram, né? Sempre a ética acima de tudo, porque não basta a gente ser honesto, né? A gente tem que mostrar que é honesto o tempo inteiro. Então, muita gente quer levar vantagem em tudo. E eu tive essa formação ética, eu tive sempre muito bons amigos, sempre fui sincero com meus amigos. Sempre fui muito bem relacionado em qualquer lugar que eu convivo. Soou bastante também, né? Sim, trabalhei muito, estudei muito. Eu acho que o esporte me ajudou bastante. O basquete sempre foi. Você era jogador de basquete? Jogo basquete, então tenho uma amiga em tudo quanto é lugar. Sempre me dei bem com todo mundo. Tive sorte de casar com uma mulher brilhante, dedicada, que sempre me ajudou em tudo. A família, meus filhos, dei sorte. Acho que isso é tudo uma coisa circunstancial. Tem gente que as coisas são mais fáceis, né? O caminho parece que é mais simples, não acontece nada de errado, os irmãos, nós fazemos uma família muito agradável, todo mundo se ajuda. Então acho que a sorte... Gostaria que o senhor agora voltasse um pouquinho, vamos falar da odontologia. Tá, ok. Na sua opinião, qual é o futuro dela? Hoje, naturalmente, que todos eles têm que, a maioria pelo menos vai para a especialização, né? Parece que não há muito campo para só o clínico geral, ainda existe também, né? Mas como é que o senhor vê isso? E tem assim algum projeto novo? O senhor acha que na odontologia, além da evolução científica, das inovações, o senhor acha que existe alguma tendência, especialização que é suficiente ou vai surgir outras especializações ainda, subdivisões? Como é que o senhor enxerga aí o futuro da odontologia? Bom, eu acho que teve um período que a gente tinha que ser especialista, super especialista. Hoje teve uma volta ao clínico, né? Então muita gente hoje sabe periodontia, sabe implante, também faz orto, faz um pouco de estética, aproveitando mais essas subespecialidades. Mas agora eu acho que o futuro da odontologia é diagnóstico por imagem, diagnóstico com tomografias em 3D, e o futuro mesmo, mais brilhante que nos aguarda é a terceira dentição, que seria a célula-tronco.
Certo. Então nós teremos, com certeza, no futuro próximo, a possibilidade de formar uma terceira dentição através da célula-tronco. Então eu acho que, se eu tivesse dar um conselho para alguém que estivesse no 4º, 5º ano, é estudar biologia molecular. Biologia molecular. Eu acho que esse vai ser o futuro enfim, de tudo, né? Não só da odontologia. Doutor Laurindo, uma entrevista agradável, o senhor está contribuindo, já contribuiu muito, e para encerrar a sua contribuição, deixa uma mensagem positiva para toda a população, para a comunidade, uma mensagem que seja, assim, interessante para renovar os ânimos, para que todos sejam agentes construtores, né, de uma sociedade mais justa, mais solidária, né? E um conselho que o senhor daria também para um jovem que está estudando odontologia, né, para qualquer outra profissão também, para que realmente ele trilhe o caminho do sucesso, não só profissional, como cidadão. Acho que eu não tenho bagagem para dar conselho para ninguém, mas se eu pudesse falar alguma coisa de animador para a gente mudar um pouco a humanidade, é a ética. Eu não penso diferente disso. Eu acho que é a palavra que move a minha vida. Sabe, eu sou ético com os meus funcionários, com meus amigos, com a minha família, e eu sou sincero o tempo inteiro, eu procuro... a regra que existe com as pessoas que eu trabalho é a verdade. Né? Quando alguém me perguntar alguma coisa para mim, como é que eu faço, doutor Lani? Fala a verdade. Né? Falando a verdade, a gente trilha um caminho. A verdade é dura, muitas vezes, a gente mantê-la. Né? Dizem que a gente mente o dia inteiro, e eu não consigo pensar assim. Eu acho que eu sou sincero o máximo que eu posso, o maior tempo da minha vida. Então a ética é que vai mudar o mundo. Nós tivemos no programa de hoje a presença do brilhante ortodontista Dr. Laurindo Furquim, uma das maiores autoridades, professor universitário, também diretor e editor das maiores revistas, a mais importante revista do mundo da odontologia no dia de hoje, Dr. Laurindo Furquim. Agradecemos a sua presença e fica já aqui registrado o convite para sempre estar aqui presente toda vez que nós tiver que discutir esse tema. Muito obrigado.